eu levo isso até hoje. Tipo assim, eu só faço força quando eu quero. Entendeu? Eu prefiro tomar um amassozinho ali do que ter que fazer força. Então, o que aconteceu? Só que era muito limitado. Por exemplo, eu não sabia defender guarda de gancho. Aí teve uma vez que eu cheguei na academia do meu irmão, cara, e todo mundo que fazia gancho. Irmão, os caras raspavam, passavam, montavam e me pegavam. Eu falei, que diabo é isso? Foi a hora que comecei a entender um pouco mais do refino da parada. O Roller, por ser um cara muito leve. O meu irmão, apesar de ser um cara pesado, sempre foi muito técnico, né? O Fredson Alves, foi um cara que eu aprendi muito jiu-jitsu, que o Fredson era o mais levezinho de todos, né? Eu falava, meu irmão, aquele magrinho ali, bicho, é sinistro, entendeu? E era peso pluma na época, entendeu? E eu gostava até muito com ele, porque por eu ser menos graduado, mas mais pesado, era um que eu conseguia não morrer, tipo assim, sabe? Ele me cuidava de mim, porque ele tinha muito respeito por mim, ele me amassava, mas era um cara que se eu fizesse força, eu conseguia, às vezes, sustentar um pouquinho, assim, né? Dava até um alíviozinho, ele me aliviava e tal. E eu via que tinha hora que o cara me botava nas posições que eu sabia, e naquela minha consciência eu sabia, cara, eu só saio daqui se eu fizer força. Então eu sempre briguei com isso, entendeu? Daquela briga técnica do refino, você mexe, eu mexo. Pô, encaixou a posição, aí tu pensa na tua cabeça, irmão, eu só saio daqui de duas formas, na porrada. Então é aí que você sabe que você tem que ter a consciência que você perdeu ali, tecnicamente. Sim. Entendeu? E a escola Gracie, ainda mais na Gracie Humaitá, na época a galera competia, tinha uma galera que competia, cara, era um mais sinistro que o outro, tipo assim, aí realmente eu vi a amplitude do que seria um jiu-jitsu realmente. Porque lá em Manaus, meu irmão, era quem treinava mais, era os cabocão mesmo, era força, e eu ali, meu irmão, mínimo de força, mais eficiência, sempre me dei bem, meus primeiros 8 anos de jiu-jitsu, acho que eu perdi 2 vezes, entendeu? Então, desde a faixa branca até a faixa roxa, quase nunca tinha perdido, entendeu? Foi quando eu vim pro Rio que o negócio, eu falava, cara, e eu vi os moleques da minha idade, eu falava, cara, eu soltar com esse cara, e eu tô lá, tu falou aí que a gente lá comigo, capaz de tomar um pau na época lá. Eu falava, cara, os moleques são sinistros, tipo assim, eu via que era diferente o jiu-jitsu, entendeu? Era uma coisa um pouco menos física e muito mais, eu comecei, é assim que faz, né? Aí eu comecei a entrar nessa piração, entendeu? Aí eu comecei a conversar sobre jiu-jitsu, que não se conversava sobre jiu-jitsu. Aí eu me lembro, teve um mundial que eu me machuquei, que eu passei literalmente 2 semanas fazendo fisioterapia e só falando de jiu-jitsu. Eu não treinei jiu-jitsu 2 semanos, eu fui campeão mundial, faixa marrom. Né? Isso tem pouca gente sabe. Eu lutei o estadual. E é uma faixa difícil, né, cara? Nesse estadual, eu tava treinando com a equipe do Vasco, de judô, então tava bem pra caramba. Aí lutei o estadual, eu fiz 8 lutas, finalizei 7, só perdi a final porque o cara foi quando eu machuquei meu joelho. Aí fui pro mundial, não treinei desde a final do estadual até o mundial e fui campeão mundial de faixa marrom. Gabriel Vela, Bruno Bastos. A categoria tava sinistra. E quando eu me machuquei, eu tive que me adaptar. Aí foi quando começou a ver a ciência da parada. Porque eu comecei, eu não posso usar isso aqui, deixa eu usar isso aqui. Aí eu comecei, dentro do meu corpo, me adaptar. Praticamente o escudo foi criado na faixa marrom. Só que eu não entendi o que eu fazia. Aí eu me lembro que eu tava vendo as minhas lutas, aí o moleque, o urso, Xande, e esse joelhinho aí? Eu falei, que joelhinho, cara? E eu, tipo assim, eu fazia as coisas, mas não tinha entendimento do que eu fazia. Eu não sabia qual era o meu comportamento. Eu só fazia. Porque na minha cabeça eu procurava o espaço de menos resistência. Era só isso. Tipo assim, se era certo ou errado, não sei. Mas na hora ali eu sentia que era. Aí eu, como assim? Aí eu comecei a ver minhas lutas. Eu falei, cara, eu faço isso em todas as lutas. Aí foi quando eu comecei, eu comecei a meio que desenvolver aquilo, desenvolver. Treinando muito com o Saulo, eu comecei a ver que funcionava com o Saulo. Pô, se funciona com o Saulo é porque não tá tão errado, entendeu? Aí foi que foi criando, aí eu fui estudando mais. Aí, é claro, yoga. Aí todas as outras coisas que eu fazia, kettlebell, yoga, ginástica, começou a me dar o pira de ter que estudar o movimento. Porque o jiu-jitsu é movimento. Sim. Principalmente... Não, é legal que você conseguiu enxergar que isso realmente eram ferramentas que podiam somar muito. Com certeza. Não só teu lado atlético, mas, pro teu jiu-jitsu como um todo. Como um todo. Né? Na parte, de novo, de respiração, na parte de, enfim, de mais consciência, de mais visão, na sua parte espiritual, né? Então, assim, você começou a plugar coisas
Que eu não lembro assim, de pessoas nessa época fazendo isso, né? Assim, era uma coisa muito esporádica, assim. Acho que um dos primeiros foi até o próprio Rickson, né? Tipo assim, que foi o primeiro que teve contato com a ginástica natural, com a bioginástica. Sim. E ele fazia... Tanto que a gente chamava Kapalabhati de respiração do Rickson, entendeu? Tipo assim, mas era uma coisa que veio do yoga há muito tempo. É um cara que... O diferencial do Rickson, eu tive chance de trocar posição com ele e tal... Eu via que ele, tipo assim, ele fazia umas paradas com o corpo dele e falava, pô, é bem diferente o que ele faz. Tipo assim, é esquisito, não é forte, mas é esquisito. Ele tá forte aqui, mas eu não tô vendo ele fazer força. Foi isso que começou a me... Eu me lembro uma vez, ele fez uma posição em mim. Eu era faixa roxa, ele fez uma parada em mim, eu falei, peraí, é diferente. Deixa eu imitar isso aqui. Eu comecei meio querendo imitar ele. Pô, mas calma aí, como é que contrai o abdômen? Como é que respira aqui? Mas pra que tá fazendo essa respiração aí? Como é que é esse negócio aí? Por que ele precisa disso? Não, aí eu comecei a estudar. Eu fui no livro, não, porque o diafragma funciona aqui, porque a caixa torácica, não sei o quê. Eu falo, cara, então calma aí. Então, se o cara me apertar aqui, eu respiro aqui. Pra que eu vou respirar aqui? Entendeu? Aí eu comecei a entrar nessa aspira de autoconhecimento. Entendeu? E é claro, depois... Né, estudando yoga, ginástica natural. Hoje em dia eu acompanho o Budokan. E eu comecei a ver que, na verdade, a mecânica de arte marcial ela é muito similar em todas. Tive chance de aprender com o James DeMille, que é o primeiro aluno do Bruce Lee. Eu, muito tempo atrás, achei que o Bruce Lee era só um cinema. E eu, graças a Deus, quando eu morei em Ohio, o meu amigo, ele era descendente direto da escola do Bruce Lee. Eu falei, Bruce Lee é filme. Só que aí tinha ele falou, é filme? Ele falou assim, é filme? Toma aí, ó. Eu falei, o que é isso aí? As anotações dele. Eu, hã? Então, James DeMille, ele decodificou o que o Bruce Lee fazia. Então, quer dizer, ele ajudou o Bruce Lee a entender o que o próprio Bruce Lee fazia. Tem coisas com a letra do Bruce Lee. Eu comecei a ler aquilo assim, eu me senti, caralho, eu não posso falar isso pra ninguém. Fala de energia, fala de vortex, fala de engajamento de core, fala do startle, que é tipo assim, pum, você tem a velocidade de se mexer, da fluidez, do be like water, entendeu? Aí eu comecei a ler isso dentro da parada, tipo assim, eu comecei a me sentir ele. Porque eu comecei a ver várias coisas que ele fazia, que eu fazia com meus alunos. Porque o Bruce Lee, quando ele começou a vir, quando ele chegou nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele começou a ensinar os alunos dele, não a metodologia, ele ensinava os alunos dele o que eles precisavam saber para tentar bater nele. Que era isso que ele fazia. E eu me vi fazendo isso com meus alunos. Legal. Tinha um cara que era pernudo, ó, tu vai ficar bom em triângulo. Tinha um cara que era curtinho, ó, tu vai ficar bom de passagem. Eu comecei a moldar meus alunos pro que eu precisava. Porque eles não eram bons. Mas eu me colocava na posição adversa para tentar lidar com aquilo. Ah, eu vou fazer uma outra casada com um cara que faz meia guarda. Eu pegava um lá, aqui ó, tu aqui ó, faz isso aqui. Aí eu passava uma semana treinando o cara só naquilo. Aí eu me botava na posição e eu tinha que defender a posição. Entendeu? Então foi muito legal isso. Aí veio o James DeMille e falou, não, vem cá, deixa eu te ajudar aqui a meio que botar um sistema. Foi quando foi criado o Jeet Kune Do. Porque o Bruce Lee veio do Wing Chun. Sim. O Wing Chun não tinha nem... E na verdade, muito do diamante, da troca de posição do diamante, vem muito do Wing Chun. Que é controlar o centro, que é você estar sempre mexendo a mão... Não é você empurrar, é você desviar. Então eu vi muita similaridade. Então, para isso, você tem que ter uma cabeça muito aberta, né? Eu acho que, enfim, é difícil julgar, assim, mas o jiu-jitsu por muito tempo ficou muito fechado, né? Tipo assim, porra, não quero... Luta livre não, meu irmão. Wrestling não. São caras que são, porra, karatê, inimigo,